Imagine uma faxineira humilde que, por um acaso do destino, aceita fingir ser a esposa de seu vizinho milionário por uma semana. O que começa como uma encenação para salvar um grande negócio, logo se transforma em algo inesperado. Com segredos revelados e corações em jogo, será que a verdade vai unir ou separar para sempre? Descubra essa história emocionante que mudou tudo. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Com o encontro inesperado na mansão. O sol da manhã filtrava pelas cortinas de seda da mansão, criando uma dança de luz dourada no chão de mármore. Maria Oliveira ajeitou delicadamente o uniforme e suspirou preparando-se para mais um dia de trabalho. Há 2 anos, limpava aquela casa imensa, e cada manhã trazia a mesma mistura de fadiga e determinação. A pequena Júlia, de 6 anos, era como um raio de sol em sua vida, mas trabalhar naquela residência luxuosa sempre lhe lembrava do abismo social que a separava daquele mundo. Tia Maria, tia Maria. A voz melodiosa de Júlia ecoou pelo corredor, seguida pelo barulho de passos apressados. A menina apareceu correndo, os cabelos cacheados em desalinho e os olhos brilhando de alegria. Maria não conseguiu evitar um sorriso carinhoso ao ver aquela criança que havia se tornado tão especial em sua vida. Era impossível não amar Júlia com sua espontaneidade e carinho genuíno, que aquecia o coração de qualquer um. Naquele momento, passos firmes ecoaram pela escadaria de Mogno. Antônio Ferreira descia elegantemente, ajustando a gravata italiana com movimentos precisos. Maria sentiu o coração acelerar discretamente, como sempre acontecia quando o via. Aos 35 anos, ele possuía uma presença imponente que preenchia qualquer ambiente. Seus olhos escuros carregavam uma tristeza silenciosa, que ela havia aprendido a reconhecer herança da perda prematura de sua esposa. Bom dia, Maria, cumprimentou ele com a voz grave e educada que sempre mantinha. Havia uma distância respeitosa em suas palavras, uma barreira invisível que jamais havia sido cruzada em 2 anos de convivência. Ela correspondeu o cumprimento com um aceno da cabeça, mantendo a postura profissional que a situação exigia. No entanto, por um breve instante seus olhares se encontraram, e Maria sentiu algo diferente no ar, como se uma corrente elétrica tivesse passado entre eles. Júlia correu para o pai e se pendurou em sua perna, interrompendo aquele momento de tensão silenciosa. Papai, a tia Maria vai me ensinar a fazer biscoitos hoje, anunciou empolgada. Antônio sorriu genuinamente pela primeira vez naquela manhã, aquele sorriso raro que transformava completamente sua expressão. Maria observou a interação entre pai e filha, sentindo uma pontada de carinho, e algo mais profundo que preferia não nomear. Havia algo naquela família incompleta que tocava sua alma de forma inexplicável. O telefone tocou estridentemente, quebrando a atmosfera acolhedora do momento. Antônio atendeu com sua voz profissional, mas Maria notou como sua expressão mudou gradualmente durante a conversa. Suas sobrancelhas se franziram, e ele passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de preocupação. Quando desligou o telefone, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Antônio olhou para Maria e Júlia com uma expressão que misturava determinação e algo que parecia desespero. Maria, preciso conversar com você depois que Júlia estiver brincando, disse ele, sua voz carregada de uma seriedade que fez o estômago dela se revirar. Havia algo diferente em seus olhos, uma urgência que ela nunca havia visto antes. Júlia, sensível como todas as crianças às mudanças no ambiente, olhou alternadamente para o pai e para Maria. A faxineira forçou um sorriso tranquilizador e estendeu a mão para a menina, embora seu coração estivesse disparado de nervosismo. Enquanto brincavam no jardim, Maria não conseguia se concentrar completamente nas travessuras de Júlia. Seus pensamentos voavam em direção à conversa que a aguardava, imaginando 1000 possibilidades. Seria uma demissão, algum problema com seu desempenho, ou talvez algo relacionado à mudança que vinha percebendo no comportamento de Antônio nos últimos dias. Havia momentos em que o surpreendia
observando-a com uma intensidade que fazia seu coração pular uma batida. As horas pareciam se arrastar infinitamente, até que Júlia finalmente se cansou e foi levada para o quarto para a soneca da tarde. Maria desceu as escadas com passos hesitantes, dirigindo-se ao escritório onde Antônio a aguardava. Suas mãos tremiam ligeiramente e ela respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Bateu delicadamente na porta de carvalho e ouviu a voz dele autorizando sua entrada. Quando abriu a porta, encontrou Antônio de pé diante da janela, contemplando o jardim com as mãos entrelaçadas nas costas. Ele se virou lentamente e Maria pôde ver que alguma decisão importante havia sido tomada. Seus olhos escuros brilhavam com uma determinação que ela nunca havia presenciado. Mas também havia algo mais, uma vulnerabilidade quase imperceptível que fez seu coração se apertar. Maria. Ele começou sua voz mais baixa que o usual. Preciso fazer uma proposta que pode soar completamente maluca, mas preciso de sua ajuda. Naquele momento, ela soube que sua vida estava prestes a mudar para sempre, embora jamais pudesse imaginar de que forma extraordinária isso aconteceria. A proposta surpreendente que mudou tudo transformou a tarde em um turbilhão de emoções. Era 3h15 da tarde de segunda-feira, 18 de agosto de 2025, quando Maria entrou no escritório de Antônio, o coração batendo descompassado. O ambiente cheirava a couro e madeira polida, e a luz suave que entrava pela janela destacava o rosto sério dele. Antônio gesticulou para que ela se sentasse na poltrona de couro diante de sua mesa, mas ele próprio parecia incapaz de permanecer parado, caminhando de um lado para outro do escritório, passando as mãos pelos cabelos em um gesto que revelava sua agitação interior. O telefonema desta manhã era do meu advogado em Nova York, começou ele, a voz carregada de tensão. Os investidores americanos chegam na próxima sexta-feira para avaliar nosso projeto de expansão. É um negócio de 80 milhões de reais que pode salvar a empresa da crise que atravessamos. Maria ouviu atentamente, embora não entendesse completamente onde ela se encaixava naquela situação empresarial. O problema, continuou Antônio, parando finalmente diante da janela, é que o Sr. Carter, o líder do grupo de investidores, é extremamente tradicional. Ele valoriza acima de tudo a estabilidade familiar e acredita que um homem casado é mais confiável nos negócios. Suas palavras começaram a formar um quebra-cabeça na mente de Maria, embora ela ainda não conseguisse ver a imagem completa. Antônio se virou para encará-la, e ela pôde ver a luta interna estampada em seus olhos escuros. Ele sabe que sou viúvo, mas espera que eu tenha reconstruído minha vida, que tenha uma nova esposa, confessou ele, a voz hesitante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria sentiu o coração acelerar enquanto processava lentamente o que estava sendo insinuado. Senhor Antônio, ela murmurou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. O senhor está querendo dizer que... Ele acenou com a cabeça, confirmando seus pensamentos mais improváveis. Preciso que você finja ser minha esposa por uma semana. Serão apenas 7 dias, Maria, alguns jantares, reuniões sociais, nada mais que isso. Suas palavras caíram como bombas no silêncio do escritório, fazendo com que ela se agarrasse aos braços da poltrona. Eu sei que é uma loucura, admitiu Antônio, aproximando-se dela com cuidado, como se temesse que ela pudesse sair correndo. Sei que estou pedindo algo completamente fora do comum, mas você é a única pessoa em quem confio completamente. Júlia a adora, e qualquer pessoa que nos visse juntos acreditaria naturalmente. Ele parou, parecendo perceber o que suas palavras poderiam implicar. Maria sentiu o rosto esquentar, uma mistura de nervosismo e algo que não queria nomear. A ideia era absurda, impossível, mas havia algo na voz dele que a fazia hesitar antes de recusar imediatamente. E quanto o senhor pagaria por essa encenação? Perguntou ela, a palavra dinheiro se recusando a sair de seus lábios. Antônio citou uma quantia que fez os olhos dela se arregalarem de surpresa. Eram 50 mil reais, mais do que ela ganharia em 2 anos de trabalho, o suficiente para pagar o tratamento da mãe e ainda sobrar para realizar alguns sonhos há muito adormecidos. Minha mãe está precisando de uma cirurgia,
murmurou ela mais para si mesma do que para ele. Sempre sonhei em abrir uma pequena lavanderia. As palavras saíram antes que pudesse contê-las, revelando sonhos que mantinha guardados no coração. Antônio se sentou na beirada da mesa, os olhos fixos no rosto dela. Maria, você não é apenas uma funcionária para mim, disse ele, a voz assumindo um tom mais suave e pessoal. Nestes 2 anos vi como você cuida de Júlia com amor verdadeiro, como você traz luz para esta casa. Se alguém pode me ajudar nessa situação impossível, é você. Havia algo em sua voz que ia além do profissional, uma sinceridade que fez o coração dela pular uma batida. Por um momento, ela se permitiu imaginar como seria ser verdadeiramente parte daquela família. Mas eu não sei nada sobre etiqueta social, protestou Maria, a mente prática começando a enumerar todos os obstáculos. Eu sou apenas uma faxineira, Sr. Antônio. Como vou convencer investidores milionários de que sou sua esposa? Ele sorriu pela primeira vez durante toda a conversa, um sorriso que iluminou seu rosto e fez com que ela compreendesse por que havia se afeiçoado por ele silenciosamente. Você tem algo que não se ensina nem se compra, Maria. Você tem genuinidade, elegância natural e um coração bondoso. O resto, bem, teremos o fim de semana para ensaiar. As horas seguintes passaram em um turbilhão de detalhes e planejamentos. Antônio explicou sobre os eventos sociais, os jantares de negócios e as reuniões que precisariam enfrentar juntos. Maria ouvia tudo com um misto de fascínio e terror, imaginando-se naquele mundo luxuoso que sempre observara de longe. E Júlia? Perguntou ela, preocupada com o que a menina pensaria de toda aquela situação. Júlia ficará naturalmente empolgada, respondeu Antônio, o sorriso se tornando ainda mais caloroso. Ela sempre disse que queria que você fosse sua nova mamãe. Quando o sol começou a se pôr, pintando o escritório com tons dourados, Maria ainda não havia dado sua resposta definitiva. Antônio respeitou seu silêncio, oferecendo-lhe tempo para pensar. Você não precisa decidir agora, disse ele, aproximando-se da porta. Mas Maria parou, virando-se para encará-la uma última vez. Quero que saiba que, independente de sua decisão, você sempre terá um lugar especial em nossas vidas. Com essas palavras, ele saiu do escritório, deixando-a sozinha com pensamentos que giravam como um tornado em sua mente. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir, deitada em sua cama simples no pequeno apartamento que dividia com a mãe. Ela pesava prós e contras de uma decisão que poderia mudar tudo. A imagem do sorriso de Antônio, a lembrança da esperança em seus olhos e a necessidade desesperada de ajudar sua mãe se misturavam em seus pensamentos. Quando o primeiro raio de sol tocou sua janela na manhã de terça-feira, 19 de agosto de 2025, ela já sabia qual seria sua resposta. Com o coração batendo forte e as mãos tremendo de nervosismo e antecipação, Maria se preparou para embarcar na aventura mais maluca de sua vida. A semana de encenação e a química crescente aqueceram os dias com uma tensão irresistível. Era 8 da manhã de terça-feira, 19 de agosto de 2025, quando Maria se olhou no espelho, tentando reconhecer a mulher que a fitava de volta. Antônio havia insistido em contratar uma consultora de estilo, e o resultado era impressionante. Seus cabelos castanhos agora caíam em ondas elegantes pelos ombros, e uma maquiagem sutil realçava seus olhos castanhos de forma sofisticada. Você está linda, Maria, disse Clara, a secretária de Antônio, que se tornara uma aliada inesperada naquela empreitada maluca. Agora vamos trabalhar na postura e na forma de caminhar. As lições de etiqueta se sucederam durante toda a manhã. Maria aprendeu a segurar uma taça de vinho da forma correta, a cumprimentar pessoas importantes e até como sentar-se elegantemente usando vestidos de festa. Lembre-se, instruía Clara pacientemente, você não é mais a faxineira Maria. Você é a senhora Ferreira, esposa de um dos empresários mais respeitados da cidade. Cada palavra era como um lembrete da fantasia que estava prestes a viver, uma montanha-russa de emoções que a deixava entre o êxtase e o terror absoluto. O momento mais desafiador
chegou quando Antônio apareceu para ensaiar a história de como haviam se conhecido e se casado. Sentados no sofá da sala, ele explicou: diremos que nos conhecemos quando você veio trabalhar aqui, que a amizade evoluiu para algo mais após alguns meses e que nos casamos discretamente há 1 ano. As palavras soavam tão naturais em seus lábios que Maria sentiu um aperto no peito. Por alguns instantes ela quase acreditou que aquela história era real, que realmente havia conquistado o coração daquele homem extraordinário. E sobre demonstrações de carinho em público? Perguntou Maria, sentindo o rosto esquentar. Antônio parou de falar, como se também tivesse se dado conta dessa necessidade. Bem, teremos que parecer naturais, respondeu ele, a voz ligeiramente rouca. Talvez segurar as mãos, um beijo no rosto. Ele se aproximou para demonstrar, e quando seus lábios tocaram suavemente sua face, Maria sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. O perfume masculino dele a envolveu, fazendo com que fechasse os olhos por um instante e se permitisse sonhar. Júlia observava toda a preparação com os olhos brilhando de alegria. Então agora a tia Maria vai ser minha mamãe de verdade? Perguntou ela, pulando de empolgação. Antônio e Maria trocaram olhares carregados de significado, ambos conscientes de que estavam brincando com os sentimentos puros de uma criança. É só de mentirinha por alguns dias, princesa, explicou Maria delicadamente, embora suas próprias palavras soassem como uma punhalada em seu coração. Havia momentos em que desejava desesperadamente que fosse tudo verdade. As compras de roupas foram uma experiência surreal para Maria. Lojas elegantes que ela só conhecia por fora agora se abriam para recebê-la com todo o luxo. Vestidos de grifes famosas, sapatos italianos, joias emprestadas que valiam mais do que seu salário anual. Tudo parecia um sonho do qual ela temia acordar. Você nasceu para usar essas roupas, comentou a vendedora da boutique, ajustando um vestido verde esmeralda, que realçava perfeitamente sua silhueta. Maria se olhou no espelho e, pela primeira vez em sua vida, se sentiu verdadeiramente elegante. O teste final chegou quando precisaram jantar juntos em um restaurante requintado para ensaiar. Antônio a ajudou a sair do carro com a gentileza de um verdadeiro cavalheiro, e quando ofereceu o braço para que ela se apoiasse, Maria sentiu-se como uma princesa em um conto de fadas. Durante o jantar, conversaram sobre tudo e nada, descobrindo afinidades que jamais haviam explorado durante os 2 anos de relação profissional. Ela descobriu que ele amava música clássica, enquanto ele ficou surpreso ao saber de sua paixão por jardinagem. Sabe, disse Antônio durante a sobremesa, os olhos fixos no rosto dela. Às vezes esqueço que isso é apenas uma encenação. Suas palavras foram como uma confissão sussurrada, fazendo o coração de Maria acelerar perigosamente. Eu também, murmurou ela mal audível. Naquele momento a tensão entre eles era quase palpável, uma corrente elétrica que ameaçava quebrar todas as barreiras profissionais que haviam mantido por tanto tempo. O fim de semana passou voando, repleto de ensaios, ajustes de última hora e momentos de intimidade crescente que nenhum dos dois sabia como interpretar. Maria praticou a assinatura com seu novo sobrenome até que parecesse natural, decorou informações sobre os negócios de Antônio e aprendeu detalhes sobre a vida social que supostamente levavam juntos. Cada detalhe da farsa era cuidadosamente planejado, mas havia algo que não podia ser ensaiado: a química crescente entre eles que ameaçava transformar mentira em realidade. Na véspera do primeiro encontro com os investidores, Maria estava em seu quarto, experimentando pela última vez o vestido que usaria. Suas mãos tremiam ligeiramente ao ajustar a corrente de pérolas emprestada no pescoço. No espelho, via uma mulher que mal reconhecia, elegante e sofisticada, uma verdadeira senhora da alta sociedade. Mas por baixo de toda aquela fachada, seu coração batia desenfreadamente com a certeza de que, ao se aproximar tanto de seu sonho impossível, estava correndo o risco de se apaixonar ainda mais perdidamente por um homem que talvez jamais pudesse retribuir seus sentimentos verdadeiros. O segredo revelado que abalou o coração trouxe um golpe inesperado na calma da mansão.
Era 6 da tarde de sexta-feira, 22 de agosto de 2025, quando Maria e Antônio se preparavam para o jantar decisivo com os investidores americanos na biblioteca da mansão. A semana havia sido um sucesso até aquele momento. Os eventos sociais, os jantares requintados e as conversas elegantes haviam convencido todos, incluindo o Sr. Carter, da estabilidade familiar que ele tanto valorizava. Maria, vestida com um elegante vestido preto, que realçava sua silhueta, desceu as escadas sentindo o peso de cada olhar de aprovação de Antônio. "Você está deslumbrante", murmurou ele, oferecendo o braço com a galanteria que havia se tornado natural entre eles. Por um momento, ela quase acreditou que aquele seria realmente o último dia de encenação. O jantar transcorreu perfeitamente, com conversas animadas sobre os planos futuros da empresa e elogios constantes à harmonia do casal Ferreira. O Sr. Carter parecia particularmente satisfeito, fazendo comentários aprovadores sobre a estabilidade familiar que tanto prezava em seus parceiros de negócios. Maria representou seu papel com perfeição, sorrindo no momento certo, participando das conversas com inteligência e demonstrando o carinho natural por Júlia que encantava todos os presentes. Após a sobremesa, Maria se desculpou para ir ao banheiro, mas acabou se perdendo pelos corredores da mansão. Foi quando ouviu vozes vindas do escritório de Antônio. Ele estava falando ao telefone com alguém, e sem querer, ela acabou ouvindo parte da conversa. "Sim, a estratégia funcionou perfeitamente", dizia ele. "Maria representou o papel exatamente como esperávamos. Os americanos compraram completamente a farsa do casamento feliz." A palavra farsa atingiu Maria como um soco no estômago, fazendo-a cambalear ligeiramente. "Ela é uma atriz natural", continuou Antônio, a voz assumindo um tom mais frio e profissional que ela conhecia bem. "Conseguiu convencer até os mais céticos de que nosso casamento é real. Francamente, não poderia ter pedido uma performance melhor." Maria sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Cada palavra era como uma punhalada em seu coração já ferido. Como havia sido tola em acreditar que os sentimentos demonstrados por ele fossem reais. Tudo não passava de uma encenação brilhante de sua parte. Cambaleando, Maria se apoiou na parede do corredor, tentando processar o que havia ouvido. Todas as palavras carinhosas, todos os olhares intensos, todas as demonstrações de afeto, tudo havia sido apenas parte de um plano cuidadosamente calculado. Ela era apenas uma peça em um jogo de negócios, uma funcionária tão competente que conseguira enganar até mesmo investidores experientes. A humilhação queimava em seu peito como ácido, misturada com a dor de ter seus sentimentos mais profundos transformados em piada. Respirando fundo e secando as lágrimas com a costa da mão, Maria forçou-se a recompor a aparência antes de voltar ao jardim. Sabia que ainda tinha um papel a cumprir até o final do dia, e não permitiria que seus sentimentos feridos prejudicassem o negócio pelo qual havia se sacrificado tanto. Quando se reaproximou do grupo, forçou um sorriso brilhante e retomou a conversação como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, algo fundamental havia se quebrado. Antônio notou imediatamente a mudança sutil em seu comportamento. Maria ainda sorria, ainda representava o papel da esposa amorosa, mas havia uma frieza quase imperceptível em seus gestos que o deixou intrigado. Quando tentou tomar sua mão durante a despedida dos convidados, ela se afastou sutilmente, fingindo precisar arrumar algo na mesa. Seus olhos, que antes brilhavam quando encontravam os dele, agora pareciam distantes e protegidos. Após a saída dos investidores, um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Maria brincava com Júlia no jardim, mas Antônio percebia que havia algo diferente em sua postura. Ela evitava olhá-lo diretamente e respondia às suas tentativas de conversação com educação profissional, não com a intimidade crescente que havia marcado os últimos dias. "Está tudo bem?" perguntou ele finalmente, aproximando-se dela enquanto Júlia corria atrás de borboletas. "Você parece distante." "Estou apenas cansada", respondeu Maria, a voz cuidadosamente controlada. Foi uma semana intensa. Ela finalmente o encarou, e Antônio ficou surpreso ao ver que havia algo diferente em seus olhos castanhos,
uma barreira que não estava lá antes. Mas conseguimos, não é? O Sr. Carter pareceu completamente convencido de nosso casamento feliz. A forma como ela disse as últimas palavras soou estranha, carregada de um amargor que ele não conseguia compreender. Quando chegou a hora de Júlia ir para a cama, Maria insistiu em colocá-la para dormir sozinha. Quero ter um tempo especial com ela antes de voltarmos à rotina normal, explicou, evitando novamente o olhar de Antônio. Ele ficou na sala, inquieto e confuso com a mudança súbita no comportamento dela. Havia algo errado, algo que não conseguia identificar, mas que fazia seu peito se apertar de apreensão. Naquela noite, enquanto a mansão mergulhava em silêncio, Maria sabia que o peso daquele segredo revelado a levaria a uma decisão que mudaria tudo. O amor verdadeiro que transformou destinos trouxe uma reviravolta emocionante sob o céu da mansão. Era 7 da manhã de terça-feira, 26 de agosto de 2025, quando Maria acordou em seu pequeno quarto na mansão, o coração pesado após uma noite repleta de pesadelos, onde revivia as palavras cruéis de Antônio. Suas malas já estavam prontas. Ela havia decidido durante a madrugada que não conseguiria continuar trabalhando ali depois de descobrir como fora ingênua ao acreditar nos sentimentos dele. Sua carta de demissão estava escrita e dobrada cuidadosamente sobre a mesa de cabeceira. Desceu para a cozinha como sempre fazia, mas desta vez era para preparar o último café da manhã que serviria naquela casa. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto mexia os ovos, e ela teve que piscar várias vezes para conter as lágrimas que insistiam em se formar. Em poucas horas, estaria de volta ao seu apartamento humilde, e toda aquela semana mágica não passaria de uma lembrança dolorosa. O som de passos na escadaria a fez enrijecer. Antônio estava descendo para tomar café, como sempre fazia. "Bom dia", cumprimentou ele, a voz carregada de uma tensão que ela não conseguia interpretar. Maria respondeu com um aceno da cabeça, mantendo os olhos fixos na frigideira. A proximidade dele fazendo-a tremer por dentro, mas agora com a certeza de que toda aquela química era apenas de um lado. "Maria, precisamos conversar", disse ele finalmente, a voz assumindo um tom mais sério sobre ontem, sobre o que aconteceu. "Você está estranha desde..." Ele parou de falar quando ela se virou para encará-lo e viu algo em seus olhos que o fez recuar um passo. "Não há nada para conversar, Sr. Antônio", respondeu ela, enfatizando propositalmente o tratamento formal. "Nosso acordo chegou ao fim. Os investidores se convenceram de que somos um casal feliz e você conseguiu o que queria." Suas palavras saíram mais frias do que pretendia, mas era sua única defesa contra a dor que ameaçava transbordar. Antônio franziu as sobrancelhas, claramente confuso com a mudança súbita em seu comportamento. "Maria, se fiz algo que a ofendeu", começou ele, mas foi interrompido pela chegada de Júlia. A menina entrou correndo na cozinha como sempre fazia nas manhãs, mas parou abruptamente ao perceber a tensão no ar. Seus olhos de criança se moveram entre Maria e o pai, captando instintivamente que algo estava errado. "Tia Maria, você está triste?", perguntou ela, aproximando-se com cautela. Maria se agachou para ficar na altura da menina, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. "Só um pouquinho cansada, princesa", mentiu ela, acariciando os cabelos cacheados de Júlia. "Mas não é nada com que você precise se preocupar." Após o café da manhã, Maria levou Júlia para brincar no jardim, consciente de que aquelas talvez fossem suas últimas horas com a menina que havia aprendido a amar como filha. Cada risada de Júlia era como uma punhalada em seu coração, lembrando-a de tudo que estava prestes a perder. "Tia Maria", disse Júlia de repente, parando de brincar para olhá-la seriamente, "por que você e papai estão agindo estranho? Vocês brigaram?" A pergunta inocente da criança quase quebrou as últimas defesas de Maria. "Às vezes os adultos passam por momentos difíceis", explicou ela cuidadosamente, tentando encontrar palavras que uma criança de 6 anos pudesse entender. "Mas isso não significa que paramos de nos amar." A ironia de suas próprias palavras a atingiu como um tapa. Ela realmente amava Antônio, apesar de ter descoberto que ele a via apenas como uma funcionária competente.
Você não vai embora, né? Perguntou Júlia, os olhos se enchendo de lágrimas. Promete que não vai me deixar. Maria sentiu o coração se despedaçar ao ver o medo nos olhos da menina. Como poderia explicar que às vezes as pessoas que amamos não nos amam da mesma forma? Júlia, disse ela delicadamente, você é a criança mais especial do mundo e eu sempre vou te amar, mesmo que... Sua voz falhou e ela teve que parar para respirar fundo. Mesmo que às vezes as coisas precisem mudar. A menina a abraçou com força desesperada, como se pudesse impedir qualquer mudança através da intensidade de seu amor. Foi nesse momento que Antônio apareceu no jardim carregando um envelope nas mãos. Sua expressão uma mistura de confusão, dor e algo que parecia desespero. Maria, disse ele, a voz mais baixa que o usual. Encontrei isto sobre sua cama. Era sua carta de demissão. Seus olhos se moveram entre o papel e o rosto dela, procurando respostas que ela não estava pronta para dar. Você vai embora sem nem me dar uma explicação? Havia dor real em sua voz, mas Maria forçou-se a lembrar das palavras que havia ouvido na noite anterior. Acho que é melhor assim, respondeu ela, levantando-se e limpando a grama de seu vestido. Júlia continuou grudada em sua perna, se recusando a soltá-la. O acordo estava feito para uma semana, e a semana acabou. Você conseguiu o que queria. Suas palavras soaram mais amargas do que pretendia, e ela viu Antônio recuar como se tivesse sido esbofeteado. Maria, do que você está falando? Que acordo? Eu pensei que nós... Ele parou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Não precisa mais fingir, disse Maria, a voz se quebrando ligeiramente. Ouvi você falando ao telefone ontem sobre como eu representei bem meu papel, sobre como fui uma atriz natural, sobre como foi uma farsa perfeita. As palavras saíram como uma confissão dolorosa, revelando sua vulnerabilidade. Antônio ficou paralisado por um momento, processando o que ela havia dito. Então seus olhos se encheram de uma compreensão súbita, e ele deu um passo à frente. Maria, não, disse ele, a voz carregada de urgência. Você não entendeu. Eu estava falando com meu advogado sobre a parte profissional do acordo, sobre como você havia cumprido perfeitamente sua parte no negócio. Ele parou olhando para Júlia, que observava a conversa com olhos arregalados. Júlia, querida, pode brincar lá dentro por alguns minutos? Papai precisa conversar com a tia Maria. A menina hesitou, mas eventualmente obedeceu, não sem antes fazer Maria prometer que estaria lá quando ela voltasse. Quando ficaram sozinhos, Antônio se aproximou devagar, como se temesse que ela pudesse fugir. Mas nada do que senti por você esta semana foi fingimento, explicou ele, a voz intensa e sincera. Quando disse que você trouxe luz de volta à minha vida, quando segurei sua mão durante aquelas danças, quando olhei em seus olhos e senti meu coração acelerar, nada disso foi encenação. Ele estendeu a mão em direção a ela, mas parou no meio do caminho. Eu me apaixonei por você, Maria, de verdade, perdidamente, completamente. As palavras de Antônio ressoaram no jardim como uma sinfonia que Maria jamais pensou que ouviria. Ela o encarou procurando sinais de mentira em seus olhos escuros, mas tudo que encontrou foi uma vulnerabilidade crua e honesta que a fez tremer. Como posso acreditar? Sussurrou ela, a voz mal audível. Como posso saber que isso não é só mais uma encenação? Antônio deu mais um passo à frente e desta vez ela não recuou. Porque estou aqui, implorando para que não vá embora, mesmo sabendo que não preciso mais fingir nada para ninguém. Porque a ideia de perder você me apavora mais do que qualquer negócio que possa perder. A tarde trouxe uma reviravolta inesperada, quando um telefonema urgente do Sr. Carter informou que ele gostaria de visitar a mansão na manhã seguinte para uma conversa final antes de assinar os contratos. Ele é ainda mais tradicional que o Sr. Nakamura, explicou Antônio, as mãos tremendo ligeiramente enquanto organizava os papéis sobre a mesa. Se ele suspeitar que nosso casamento não é real, todo o negócio pode ir por água abaixo. Maria sentiu o estômago se revirar. Depois da conversa no jardim, onde Antônio havia declarado seus sentimentos verdadeiros, tudo havia mudado entre eles. Eu posso fazer isso, disse ela, a voz mais firme do que se sentia. Uma última vez.
O encontro foi marcado para 9 da manhã na biblioteca da mansão. Maria se vestiu com cuidado especial, escolhendo um vestido floral que realçava seus olhos castanhos e a fazia sentir-se confiante. Quando desceu e encontrou Antônio esperando, vestido com seu melhor terno, ela notou que ele estava claramente nervoso. "Vai dar tudo certo", disse ela, aproximando-se e ajeitando sua gravata em um gesto que era meio profissional, meio íntimo. "Nós conseguimos durante uma semana inteira. Podemos conseguir por mais algumas horas." O Sr. Carter chegou pontualmente, acompanhado de uma assistente. Era um homem idoso de postura impecável, com olhos perspicazes que pareciam ver através das pessoas. Maria e Antônio o receberam de mãos dadas, e ela pôde sentir o nervosismo dele através do aperto ligeiramente mais forte que o usual. "É uma honra recebê-lo em nossa casa", disse Antônio, curvando-se respeitosamente. A conversa inicial transcorreu sem problemas, com o Sr. Carter fazendo perguntas educadas sobre a casa e como Maria se adaptara à vida de casada com um empresário tão ocupado. O momento crítico chegou quando o Sr. Carter perguntou, através de sua assistente, como lidavam com os desafios de um casamento onde havia diferenças sociais significativas. A pergunta caiu como uma bomba no silêncio da biblioteca. Maria sentiu o sangue gelar em suas veias. De alguma forma, o investidor havia percebido ou descoberto algo sobre suas origens humildes. Antônio apertou sua mão discretamente, e ela pôde sentir a atenção irradiando dele. "Bem", começou Maria, decidindo apostar na honestidade total. "Quando nos conhecemos, eu trabalhava aqui como faxineira de Júlia." Viu o choque nos olhos do Sr. Carter, mas continuou. "Antônio e eu viemos de mundos muito diferentes, isso é verdade, mas descobrimos que o amor não entende de diferenças sociais ou econômicas." Sua voz ganhou força conforme prosseguia. "Ele me ensinou sobre negócios e elegância social, mas eu ensinei a ele sobre simplicidade e alegria nas pequenas coisas. Nosso casamento funciona porque nos completamos." Antônio a olhou com uma mistura de admiração e pânico. Ela havia jogado todas as cartas na mesa, arriscando tudo. "Maria tem razão", disse ele, a voz ganhando convicção. "Quando a conheci, percebi imediatamente que ela não era uma funcionária comum. Havia algo especial nela, uma luz que iluminou nossa casa. Júlia a adorava instantaneamente e eu me apaixonei pela mulher extraordinária que ela é, não por sua posição social." Suas palavras carregavam uma emoção tão genuína que até mesmo o Sr. Carter parecia tocado. O investidor permaneceu em silêncio por longos momentos, estudando seus rostos. Então, para a surpresa de todos, começou a sorrir. Falou rapidamente em inglês com a assistente que traduziu. "O senhor diz que vocês acabaram de fazer algo que poucos casais têm coragem de fazer. Foram completamente honestos sobre seus desafios." Ele próprio se casou com uma mulher de origem mais simples contra a vontade de sua família, e foi a melhor decisão que já tomou. Ele admira a sinceridade de vocês. O alívio que seguiu foi quase palpável. O Sr. Carter continuou falando e a assistente transmitiu. "Ele diz que confia em empresários que valorizam mais o caráter que as aparências. Um homem que se casa por amor verdadeiro é um homem que toma decisões baseadas em valores sólidos." Maria e Antônio trocaram olhares incrédulos. Sua honestidade, que poderia ter destruído tudo, havia sido exatamente o que o investidor queria ouvir. Quando os convidados finalmente se despediram, prometendo assinar os contratos na tarde seguinte, Maria e Antônio ficaram sozinhos na biblioteca. O silêncio entre eles era carregado de significado. Haviam passado pelo teste final, mas desta vez sendo completamente verdadeiros um com o outro. "Você foi incrível", disse Antônio, aproximando-se dela. "Quando decidiu ser honesta, achei que íamos perder o negócio, mas você foi perfeita." "Não aguentava mais fingir", confessou Maria, os olhos se enchendo de lágrimas de alívio e exaustão emocional. "Durante toda essa semana, a única coisa verdadeira eram meus sentimentos por você e por Júlia. Não podia mentir sobre isso também." Antônio se aproximou mais, suas mãos tocando delicadamente o rosto dela. "Maria", disse ele, a voz rouca de emoção, "eu amo você.
não como parte de nenhum acordo ou encenação. Amo a faxineira corajosa que conquistou minha filha, amo a mulher elegante que impressionou investidores milionários e amo a pessoa honesta que arriscou tudo por sinceridade. Naquele momento, com a luz dourada do fim de tarde filtrando pelas janelas da biblioteca, Maria soube que o conto de fadas que havia vivido durante uma semana estava se transformando em algo real e duradouro. 6 meses depois, a mansão Ferreira respirava uma felicidade que parecia impregnar cada canto. O jardim onde Maria havia representado o papel de esposa agora testemunhava seus momentos reais de intimidade com Antônio, e os corredores ecoavam com o riso genuíno de Júlia, que finalmente tinha a família completa que sempre sonhara. Onde antes existiam formalidades e distâncias profissionais, agora florescia um carinho, compreensão e um amor que havia crescido organicamente entre duas almas complementares. Maria acordou naquela manhã de sábado, 21 de fevereiro de 2026, com o sol dourado filtrando pelas cortinas do quarto, que agora dividia oficialmente com Antônio. Seus olhos se abriram para encontrar o rosto dele adormecido ao seu lado, os traços relaxados na paz do sono. "Bom dia, meu amor", murmurou ele, abrindo os olhos e sorrindo com aquela expressão que fazia o coração dela acelerar desde o primeiro dia.